jogador que foi o Correia, eu voltei a chamar os atletas, porque eles estavam distantes, desgastados, eu não conseguia falar com eles, eu chamei e fui muito claro ao Brian, falando para que fizesse uma linha de 4 e 2 jogadores à frente da zaga. Eu não sei por que todo mundo está batendo nisso daí, sendo que eu conheço a regra do futebol, eu fui atleta, eu sou técnico já há 14 anos, eu tenho mais de 30 anos no futebol. Será que alguém tem que vir me falar qual é a regra do futebol? Eu sei, e todos os atletas sabem, porque a gente fala sobre isso. Então, não sei por que está se batendo tanto nisso daí. Eu, na verdade, fiquei indignado quando nós vencemos por 1-0 e eu entrei no vestiário, fiquei ali fora, na parte de fora do vestiário, e vi o Diego Serri e mais um integrante da comissão técnica do Bahia fazendo uma pressão exagerada em cima do Jailson, no primeiro tempo, no intervalo, e por longos minutos. Vocês que ficam ali perto devem ter visto também. A partir deste momento, o Jailson voltou para o segundo tempo desequilibrado emocionalmente, tá? E venho aqui já pedir para que nos Bavis a gente tenha arbitragem de fora do estado da Bahia, porque é lógico que qualquer árbitro, e eu não estou culpando o Jailson, não. A culpa não é do Jailson. O desequilíbrio emocional dele aconteceu por causa de uma briga generalizada que todo mundo tem que ter vergonha de falar. Essa é a verdade. Nós iniciamos o jogo aqui com os dois times entrelaçados, pedindo paz, e de repente me sai uma briga exagerada em campo, onde ele poderia expulsar os 10 de cada lado de linha, ou os 11 jogadores de cada lado. E aí ele opta em expulsar 3 do Vitória e 1 do Bahia, e 2 jogadores do banco do Bahia. Aí na pressão dos jogadores do Vitória, ele vai lá e expulsa o Lucas Fonseca, que nem na confusão estava. Então isso mostra o desequilíbrio emocional dele naquele momento. Mas quem causou tudo isso foi o Vinícius, que ao longo da semana já tinha postado em redes sociais que vinha aqui no Barra Lixo. O Vinícius tem que respeitar a instituição. O Vitória é um clube de mais de 100 anos. E quando ele fez o gol, ele tinha a torcida dele, onde ele poderia ter ido lá vibrar, porque ele fez um gol legal, porque eu já vi o lance, foi pênalti. Fez o gol, vá vibrar com a sua torcida. Em vez disso, não. Ele foi vibrar com gestos obscenos diante da nossa torcida. Ele que estava entrelaçado com outros atletas no início do jogo, pedindo paz no estádio. Então, é muito claro as coisas. Eu não sei que tipo de... e quem está batendo em cima de regra de informação de extra-campo, informação a todo instante, os meus atletas participam do jogo, eles vêm falar comigo e voltam para o banco, vêm falar comigo e voltam para o banco. Eu acho que o foco não deve ser esse. Acho que o papel da imprensa é informar, eu respeito isso, tá? E sempre sentei nessa cadeira aqui, sendo o mais sincero possível, mas é necessário também que todo mundo entenda e veja aquilo que aconteceu no Clássico. Quem começou tudo foi o Vinícius, e ele tem que ser punido de uma forma exemplar, porque poderia ter sido muito pior a briga, e aí, posterior a isso, o árbitro, no meu ver, se desequilibrou emocionalmente. Gosto do Jailson, acho um cara extremamente correto, mas hoje ele não teve uma boa atuação, como muitos de nós também não tivemos. Porque a partir do momento em que sai uma briga, todo mundo sai perdendo, inclusive vocês. Sim, só para fechar isso, de fato, eu sei que você deu argumentos aí muito consistentes sobre isso, mas não, já que não partiu, como se começou a se supor que poderia ter partido do banco, foi uma decisão exclusivamente do atleta forçar aquele cartão, é isso? Então, a decisão é de quem está dentro de campo. Se ele forçou o cartão, é porque ele viu que o Bahia teve 12 minutos, se não me falha a memória, com um homem a menos, com um homem a mais. O Bahia poderia ter feito o gol nesses 12 minutos. Então, nós estamos focando em cima de uma suposição. Quem é que tem prova daquilo que vocês estão dizendo? Essa é uma acusação muito grave, em cima de pessoas do bem, de caráter, de profissionais que estão aqui sentados. Então, quem tiver a prova, que por favor se apresente. Tá? Acho que o foco não deve ser este. O foco deve ser exatamente aquilo que o responsável por tudo aquilo que nós vimos hoje no Barradão. E volto a dizer, o Bahia teve quase 15 minutos com um homem a mais, e com 2 homens a mais. E ele poderia ter feito o gol. Então, assim, ó, nós estamos tentando
buscar se há uma informação ou aquele que tomou uma atitude para ser expulso, quando o jogo poderia ter sido decidido antes. Nesses minutos onde nós tínhamos um jogador e 2 jogadores a menos, quem teve as melhores oportunidades de gol foi o Vitória, ou não foi? Bom, Mancini, você disse que o foco tem que ser o culpado. Bom, na sua opinião, fica bem claro aqui pra gente, quem foi o culpado de tudo isso? O culpado para mim foi o Vinícius, que ao longo da semana incitou a instituição Vitória, desrespeitou a instituição Vitória, desrespeitou o torcedor do Vitória, veio aqui, fez um gol, poderia ter ido vibrar na sua torcida. Porque o gol foi legal, mas não, ele foi na frente da nossa torcida com gestos obscenos. Emílio, só para complementar o que Mancini fala, o Vinícius postou durante a semana de uma maneira, no mínimo, irresponsável. Eu chamaria isso de outra coisa, mas respeitando o profissional que ele é, eu vou chamá-lo de irresponsável. Sabendo da consequência que se tem hoje, que se fala em rede social, nós estamos lidando com um clássico, com 2 times de massa, todos nós que participamos, nós dirigentes, treinadores, jogadores, vocês de imprensa, tem que ter muita responsabilidade. Esse irresponsável publicou o seguinte: ídolos mitos, domingo é lá no Barra Lixo, com as mães e as irmãs delas. Esse irresponsável, após fazer o gol legítimo, vai, as câmeras mostraram isso, as imagens mostraram isso, faz um gesto obsceno, isso está tudo lá mostrado. Esse é o grande responsável por tudo que aqui ocorreu hoje. Tudo que aqui ocorreu hoje. A arbitragem, o presidente da federação é testemunha, se você perguntar a ele, quando ele me ligou durante a semana para me dizer sobre a escolha do árbitro, pergunte a ele o que eu respondi a ele. Edinaldo, a Federação Baiana é uma entidade de respeito e você à frente dela, mais do que isso. Tome a atitude e a decisão que o Vitória saberá acatar com nenhum problema. E assim foi isso, ele me agradeceu e tudo mais. Então, isso são gestos irresponsáveis. É bom colocar o foco no que está de mais evidente de irresponsabilidade. Daqui do Vitória não partiu nenhuma decisão. Isso é uma decisão. Nós também dissemos ao atleta que ele tinha que tomar o primeiro cartão amarelo, que o outro tinha que tomar cartão amarelo, absoluto. Eles decidiram isso lá dentro, isso é óbvio. Agora, a partir, e esse tem que ser o foco, de uma irresponsabilidade, o que tem que se evitar é que atletas, dirigentes, treinadores, jogadores façam isso que foi feito. Eu fiz questão de ir lá na concentração, Mancini é testemunha, e tive a oportunidade de conversar com alguns atletas, disse isso, Mancini, você é testemunha, cuidado, vocês vão ser provocados, a gente está sentindo isso, enquanto nós vivenciamos uma semana de festa, uma semana de uma inauguração belíssima, quem esteve ontem viu, um atendimento de um pleito antigo da nossa torcida, uma homenagem a um dos nossos maiores ídolos, a delegação do Bahia foi recebida aqui com urbanidade, tem uma aproximação com o Guilherme, tratamos de outros assuntos, perguntando a ele se alguma coisa aqui estava faltando, da nossa postura sempre. Eu peço a vocês exatamente isso, cuidado com o foco que é dado nesse problema. Esse problema foi causado por uma irresponsabilidade de um atleta que, desde antes do jogo, veio provocando de uma maneira desrespeitosa uma instituição centenária. Ele precisa respeitar e precisa ser punido, não só internamente no seu clube, como também nos tribunais. Ele não pode ser punido só por um simples gesto, é pela consequência que aquilo poderia trazer. Então, eu gostaria de ter de vocês que fazem o futebol da Bahia, nós que fazemos o futebol da Bahia, que os verdadeiros responsáveis sejam punidos para que isso não ocorra. Sabe lá a consequência que isso pode trazer depois? Essas pessoas têm que ser responsabilizadas por isso, e não uma hipótese de que veio alguém mandando. Isso é absoluto, isso não ocorreu aqui no Esporte Clube Vitória. Qual a posição do Vitória, presidente? Obviamente que nós vamos acompanhar os fatos, nós vamos exigir a punição, nós vamos à federação também para colocar, foi nítido, né? O desequilíbrio do árbitro, já isso foi nítido, ele foi pressionado no intervalo. Que futebol é esse? Nós estamos em 2018, é o tempo de Osório, é o tempo de 1960, 70, estamos em 2018, onde dirigentes vão e pressionam o árbitro. Nós não fizemos isso em nossa casa, isso aqui é nossa casa, a gente respeita, como respeitou a indicação, a metodologia da indicação, a indicação e o trabalho do árbitro. Em momento algum, nenhum dirigente do Vitória teve qualquer ação de intimidação ao árbitro. Então, essas coisas precisam ser evidenciadas.
Eu conto realmente com o apoio de vocês para que a gente possa evitar que fatos como este aconteçam novamente em outros espetáculos. Tanto para a Mancini quanto para o presidente, até para pontuar do nosso lado da imprensa, nós quando ouvimos as reportagens ali, o primeiro foi o Thiago, o zagueiro do Bahia, que acusou isso, do banco de reservas ter dado a ordem para acabar o jogo, e depois de próprios dirigentes. Então a gente só está ouvindo todos os lados para pontuar. O Thiago zagueiro? Sim, foi. Mas como que o Thiago ouviu alguma coisa se ele estava dentro do campo? Eu não vou entrar nesse mérito, só estou passando que nós da imprensa ouvimos os jogadores. É eles que falaram e depois dirigentes, enfim, não é a gente que está colocando que a ordem veio... Só um pouquinho. O mesmo dirigente falou para vocês que ele foi lá e pressionou a arbitragem no intervalo? Não. Então, aí foi já a sua entrevista, é isso. Aí um outro problema também, né? Comentamos. A federação também tem que cuidar da arbitragem, né? O espaço ali não tem que ter ninguém do Bahia nem do Vitória para arbitragem. Como é que eles deixam o pessoal do Vitória, do Bahia ficar ali, duas pessoas que não podiam nem estar ali? Porque eles são dirigentes, de estar lá em cima como nós estávamos, como eu estava. Como é que isso acontece? Como é que a federação coloca policiamento e deixa passar ali e o cara é pressionado? E eu falei para o delegado, como é que deixou isso? Duas pessoas virem aqui pressionar, uma até nem conheço, que é um gerente, não conheço. Quer dizer, nós estamos em 2018, eu falei isso para vocês, gente, nós temos que mudar o futebol. Nós, gestores, temos que mudar. Nós não podemos ter uma atitude de pressionar a qualquer momento. Eu vou ganhar jogo com a ajuda da arbitragem, eu vou perder jogo com a arbitragem prejudicando, agora eu tenho que ter consciência disso. Não estou dizendo que o que aconteceu foi em cima dessa pressão, mas será que não veio desestabilizado em cima dessa pressão? Quer dizer, eu teria que descer... Agora eu vou ter que descer, ficar olhando ali para ver se o time adversário está pressionando o árbitro. Eu, como gestor, tenho que ficar no vestiário acompanhando o treinador, vendo os jogadores, agora tenho que ir para lá para esperar porque estão pressionando e a federação deixa isso acontecer. Não é o primeiro clássico que acontece. São vários clássicos. Já tem que ter uma estrutura para a arbitragem. Exato, e aí vai depender agora da súmula do árbitro para ser todo julgado. Agora, Mancini, vários jogadores expulsos, um clássico que não termina, deve ficar como a gente colocou um asterisco lá na tabela até ser julgado. E o que é que fazer no Vitória, né? Como recuperar tudo isso? Eu acho que só para a gente finalizar esse assunto, lamentável que a gente tenha no maior jogo aqui do estado da Bahia cenas de violência e cenas de expulsões dessa forma, né? O clássico que tinha tudo para ser um grande jogo e vinha sendo um grande jogo, de repente acaba de uma forma que eu acho que todos nós, que aqueles que vão assistir o jogo, você, vale nós que estamos aqui no dia a dia, gostaríamos de ver outra coisa, né? Então a gente lamenta muito, acho que foi um dia vergonhoso para o futebol da Bahia, ponto. Agora a sequência de jogos, a gente tem 2 jogos agora fora de casa, eu tenho inúmeros problemas, porque lógico que além dos cartões vermelhos e das expulsões, eu tive ainda vários atletas que levaram amarelo, então em cima disso a gente vai tentar pensar alguma coisa já para o jogo de quarta-feira. Mancini, vocês já explanaram um pouco a opinião sobre a atitude do Vinícius. Eu queria saber em relação à atitude dos jogadores do Vitória que se envolveram em agressões físicas, se vocês vão ter alguma conversa ou se consideram compreensível pelo contexto. Não, é compreensível até certo momento. Você não pode aceitar uma atitude dessa, né? Então é óbvio que nós vamos sentar com todos eles e se tivermos que punir os culpados, serão punidos. Isso é fato. Mas é lógico que quando você entra numa briga generalizada, fica difícil saber quem deu o soco primeiro ou quem foi mais errado do que quem. Então, em cima disso, a gente vai analisar. Logicamente, a gente já tem as imagens, a gente quer, não é simplesmente vir aqui e falar que o Vinícius é o responsável maior de tudo isso e lavar as mãos. Não, nós temos que olhar as cenas, né, e cobrar dos nossos atletas também a postura necessária, porque eles vestem a camisa do Vitória. Só para entrar um pouquinho mais num assunto que nós já mudamos, a atitude do Bruno Bispo é uma atitude de um atleta que está dentro de campo, correndo a 70 minutos quase, junto com outros atletas, numa situação totalmente atípica. Então há, muitas vezes, um desequilíbrio emocional de qualquer jogador.
aquilo que aconteceu, como é que eu e o banco de reservas, ou todo mundo que está do outro lado, pode ajudá-los numa situação dessa. Então, óbvio que nós temos que entender, é um jovem que foi lá e chutou a bola para frente, assim como poderia ter sido outro. E eu, sinceramente, eu que joguei por 20 anos, muitas vezes as coisas que são faladas dentro de um jogo de futebol, entre os dois times e o árbitro, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então, isso é uma coisa que nós temos que entender, que é um foco onde ninguém tem acesso, ou pouca gente tem acesso após a partida, porque eles vão falar algumas coisas e outras não, mas isso pertence a quem estava dentro de campo. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Acho que o papel de vocês é informar, o nosso é passar a informação correta, mas acho que nós não temos que julgar ninguém. Não em questão de julgamento, mas você acha que essa atitude pode ter acabado prejudicando o Vitória, já que provavelmente vai dar 3-0 para o Bahia no placar? Eu não sei, sinceramente, eu não sei se a regra do campeonato diz isso. Sinceramente, acho que seria muito injusto se isso acontecesse, mas, enfim, a regra está aí e deve ser cumprida, né? Assim como a gente está falando o que é o certo e o que é o errado aqui, se na regra tiver isso aí, vai ter que ser cumprido. Já foi tocado todos os assuntos, né? Todos foram tocados e a Fernanda entrou sobre o Vitória. A minha pergunta é a seguinte a você. O Vinícius provocou, ok, redes sociais, etc., beleza. Mas os jogadores do Vitória não deveriam ter um pouquinho mais de equilíbrio emocional e não partir para a agressão durante aquele momento? Você, como ex-jogador e técnico hoje muito equilibrado, eu queria ouvir isso de você. Não tenha dúvida que sim. Os atletas do Vitória, aí eu vou analisar o meu time agora, os atletas do Vitória deveriam ter tido mais calma ali naquele momento. Eu ainda não vi as imagens, eu não sei o que aconteceu e quem foi o pioneiro nessa agressão, mas que, obviamente, que eu vou cobrar do meu time, e eu já havia falado isso antes do jogo, que eles deveriam ter equilíbrio emocional, porque um jogo desse é decidido dessa forma. A gente lamenta muito o que aconteceu. Eu, sinceramente, fiquei envergonhado de ver o público indo embora do estádio aos 70 minutos de jogo. Um jogo onde foi muito disputado no primeiro tempo, um jogo onde as duas equipes chegaram bem à frente, o Vitória saiu na frente, o Bahia foi lá e empatou, então tínhamos tudo para ter um grande clássico. E aí, de repente, a gente vê o público que veio aqui, que lotou o Barradão, indo embora de uma forma inesperada e levando para casa uma imagem tosca, uma imagem que certamente a gente repudia e não quer no futebol. Agora, os meus atletas com certeza serão chamados. E com certeza eu vou além ainda. Se um atleta meu tivesse postado uma mensagem dessa daí, não entraria em campo hoje. Porque eu, acima de tudo, respeito a instituição Bahia. O Bahia é nosso adversário dentro de campo, mas a gente tem que respeitar a instituição. Então terminou agora. Valeu. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.